não tem a ideia de que o Espírito e a noiva dizem vem, né? A ideia do versículo de Apocalipse não dá a ideia de que nós seremos arrebatados, aí ele vai ser revelado? Então será revelado o perverso, quando a gente for tirado. Eu estou falando de uma visão pré. Vamos para o efeito do contexto imediato. Lê o versículo 1. Irmãos, quando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele... Então presta atenção. Quanto à vinda de Cristo e o nosso encontro com Ele, continua. Rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Ou seja, o que ele está dizendo assim, quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, não sai acreditando que Ele já veio, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não vai acontecer. O que não vai acontecer? A vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Isso não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade. Que o anticristo. O filho da perdição. Forte. Entende? Então, primeiro tem que ter a revelação do anticristo, para depois a igreja encontrar com Cristo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não estou interpretando, eu estou lendo o texto. É a leitura clara do texto. Esses são os sinais da vinda de Jesus. Então, no versículo 6 e 7 que o senhor leu, precisa estar baseado alinhado com o contexto. Sim. E qual é o contexto? O contexto é o seguinte: a volta de Cristo e nosso encontro com Ele não se dará sem que antes chegue o anticristo, a apostasia, o homem do pecado. A apostasia já chegou. Sempre houveram apóstatas, assim como sempre tem anticristo. Mas ele está falando do anticristo histórico. Quer ver? Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. É o verdadeiro, não é os pequenininhos. Esse vai ser... o próprio. Ele quer reinar no local. Aí entra o versículo que o senhor me perguntou: não vos recordais que ainda estando convosco eu costumava dizer essas coisas? E aí o apóstolo está falando aqui um código, tipo assim, ele está falando uma coisa que só ele e os tessalonicenses sabem. Ele está dizendo assim, vocês não lembram que eu estava explicando isso aí para vocês? Deu uma aula, né? Eu fiz um discipulado. É uma carta para uma igreja, e a gente está aqui. Que ele é pastor. Depois, exatamente. Tentando entender. Agora vocês sabem o que o detém. Então ele está referindo-se a alguma coisa que ele contou para eles. Forte. Que nós não sabemos o que é aqui. Aí ele diz assim: para que ele seja um texto mais revelado forte que o pretinho. somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguarda somente que seja afastado aquele que o detém, ou seja, aquele que eu te falei. Então, o apóstolo Paulo falou o que era para eles, mas não falou para nós. Então, isso gera interpretação. Então, tem gente que fala que é o Espírito Santo. O pastor Elias que teve aqui, ele fala assim: isso aí é o Espírito Santo na igreja. Não sei se ele mudou de opinião sobre isso, mas ele diz: isso aí é a ação do Espírito Santo na igreja. Outros vão dizer: não, isso aí é uma ação de Deus sobrenatural que vai barrar o anticristo por um tempo. Não tem, eu não vou arriscar, porque a Bíblia não é clara. Eu nunca posso dizer com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Forte.